Tem gente que pede coisas materiais no jejum e acontece. Não é uma troca, não é uma barganha. Só que eu já vi pela fé da pessoa, Deus conceder aquele pedido ali. Só que o jejum correto é o quê? A pessoa ela vai pedir intimidade com o Espírito Santo, ela vai pedir autoridade, ela vai pedir unção, ela vai pedir algum dom. Então, o jejum espiritual que realmente funciona e que dá ali no mundo espiritual aquele avanço é esse, pedir coisas espirituais. Então, eu vou tirar um tempo para eu ficar sem comer nada e sem beber nada, que é o jejum total, ou sem comer nada, podendo beber água, podendo beber um golinho de café com pouco açúcar, um suco natural, um chá, que é o jejum parcial. Quando essa pessoa fica muito tempo no líquido, ela pode fazer o jejum parcial bebendo essas coisas assim. Mas o açúcar não é recomendado, porque ele aumenta o sofrimento na hora do jejum. Por que ele aumenta o sofrimento, né? Por causa dos compostos que ele tem, né? Ele aumenta o sofrimento na hora do jejum, o açúcar. Ele traz uma vontade de comer mais forte. Ah, entendi. Entende? Então não é muito bom, né? É. Como que você indica, assim, alguém que nunca fez jejum vai fazer pela primeira vez? Como que você orienta ela a fazer? Eu fazia uma vez na semana. Então, eu escolhia dia. Eu colocava assim, toda segunda eu vou estar de jejum. Tá. O que eu fazia? De 6 da manhã às 9h30, 10 horas da manhã no máximo, porque eu não aguentava passar disso. Então, eu tomava água de 6 até 9h30, 10 horas da manhã. E não comia nada. Falava, Senhor, eu estou fazendo jejum de teste. Se caso eu comer, me perdoa. Porque a pessoa come e ela para. Ela não deve parar. Pedir perdão para Deus e continuar. Se alguém te irritar no jejum, não pare. Peça perdão para Deus e continua. Porque a estratégia do inimigo é te paralisar. Se você parar toda vez que você errar, você nunca vai conseguir romper. Por isso que muita gente não rompe. Importante isso aí. Muito. Eu já fiz jejum e parei. Não é... Entendi, olha só, tá vendo? É quando o inimigo usa pessoas para te irritar. Olha. E aí que geralmente começa a ter sonhos com perseguição. E quando o marido faz jejum e a esposa irrita? Como que faz? Quando o inimigo usa o próprio. Aí coloca a esposa dentro do jejum. Coloca assim, Senhor, blinda a mente da minha esposa, do meu esposo, Tá. através desse jejum. Pede uma blindagem para ela, toda vez que for jejuar. Porque os que mais vão ser usados para nos irritar é quem está próximo de nós. Aí teve uma moça numa live minha esses dias que perguntou assim, irmã Ana, se você ficar irritada no jejum, você para o jejum? Eu falei, irmã, se eu parar o jejum cada vez que eu me irrito, que eu zango com uma criança, eu não vou jejuar nunca. Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho um marido dentro de casa 24 horas comigo. Eu tenho 2 cachorros. Então, assim... Às vezes a pessoa trabalha tem um emprego que é estressante, né? Sim. E o inimigo vai usar quem está próximo. Eu tive uma experiência que eu estava no jejum de 40 dias. O meu filho não sabia. Quando eu cheguei no dia 38, ele me irritou tanto que eu peguei o chinelo e dei uma nele. E aí, a hora que eu dei uma chinelada nele, sabe o que ele fez? Ele olhou pra mim e falou assim, mas você não tava de jejum? Pode parar seu jejum. Pode parar seu jejum. Eu falei, capiroto, é você, né? Aí, eu falei, agora eu vou dar mais 3. Mas... Ama no pai. Não é? Isso aí. Pai, Filho e Espírito Santo. E... eu falei assim, gente, como que ele sabia? Ele não sabia que eu estava de jejum. Eu falei, então, eu vou terminar o meu jejum de 40 dias e eu sei que você vai cair por terra. Eu não parei, eu ajoelhei, pedi perdão para Deus, porque eu me irritei com a criança. Gente, acontece, é normal. Acontece, tá? É o que mais acontece. Eu saía de jejum, lá no meu trabalho dava tudo errado. Todo mundo tentando me irritar. Eu falei assim, eu não pedi sabedoria no jejum, pelo amor de Deus. Para de trazer problema para eu resolver. Porque era tanto problema que a gente pensa em desistir. Mas o segredo é o quê? Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus e resistir ao diabo que ele vai fugir. Eu catei o meu filho, sentei ele,
Orei, falei, em nome de Jesus, Senhor, toda resistência na mente, todo ataque. E comecei a guerrear. E aí finalizei os 40 dias. Foi quando meu ministério começou a ser ativado. Após isso, meu ministério foi ativado. Então, assim, é muito sério. A gente ri tudo porque, assim, as pessoas são usadas. As situações ocorrem dentro do nosso lar, são né? usadas. Dentro que... São. E você acha prudente avisar o cônjuge? Você, eu vou jejuar esse dia aqui. Não? Não é necessário, não. Não? O demônio já sabe, já. Não precisa nem avisar, o demônio já vai saber, já que você está de jejum. O mundo espiritual já começa a se movimentar e aí ele já vê que você entrou em jejum. Quando a gente entra em jejum, uma luz se acende, o fogo do Espírito Santo se acende dentro de nós. Eu já tive experiência de estar na mentoria de jejum, o demônio não olha para mim e ele fala, tem uma luz em você que eu não consigo te olhar. Quando eu estou em jejum, isso acontece. Missionária, e o que você aconselha às pessoas antes de fazer o jejum ali no ambiente da casa dela, assim, o que ela precisa mudar, o que ela precisa melhorar ali, né, antes de começar um propósito? Sim. Colocar a casa em ordem. Sim. Antes de Deus prosperar alguém, primeira coisa que ele vai fazer, orientar a pessoa como que ela vai prosperar. Então, se essa pessoa, ela guarda coisas velhas, coisas antigas, lixos dentro de casa, tá? Essa pessoa, ela vive num ambiente de escassez, onde tem gente que pega até coisa usada na rua, no lixo e leva para dentro de casa. Eu lembro que o meu pastor falava, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa palavra entrou em mim. Por quê? Para Deus nos prosperar, a nossa casa não deve estar com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Primeiro, essa pessoa tem que arrumar a casa dela. Essa pessoa tem que colocar a casa dela em ordem como? Jogando coisas velhas fora. Coisas velhas, quebradas, lixos. Fazer uma limpeza ali, total na casa. Para preparar essa casa para receber a bênção do Senhor. Então, essa pessoa vai jejuar, vai orar, vai pedir para Deus mandar os anjos dele. Mas se essa casa, não estou falando de pobreza, porque tem muita casa simples, eu já morei em casa simples, de chão de terra, mas tudo limpinho, organizadinho, entende? Tem casa que as pessoas têm um espírito de escassez, um espírito de sujeira, que acumulam sujeira na casa, porque esse demônio não deixa essa pessoa limpar a casa. Então, essa pessoa ela vai ficar com a vida presa, paralisada, porque esse demônio não deixa ela limpar, ela não tem ânimo para levantar e limpar a casa. Ou às vezes essa pessoa vai trazer lixo para dentro de casa, comida velha na geladeira, tá? Comida velha, fica 3 dias comida na geladeira, essa pessoa quer comer, não quer jogar fora. É um espírito de escassez que tem dentro dessa casa. E essa pessoa precisa se levantar em quê? Em consertar esse lar primeiro, para depois começar a jejuar e colocar tudo no seu devido lugar. Porque o lar acaba sendo uma representação daquilo que do nosso interior, né? Sim. Se dentro dessa pessoa tá todo quebrado, tá todo... Tem gente que enche a paciência com isso, mas vamos lá. Quando você vai fazer uma prova de redação, qualquer lugar que você for entrar, o que eles pedem para você? Eles vão analisar o quê? Ou você vai fazer uma entrevista de emprego, eles pedem uma redação para você. Por quê? A sua escrita e a forma com que você escreve e as suas ideias, como você organiza os pensamentos, ele vai conseguir, e a pessoa que está entrevistando, ela vai conseguir identificar como que é a sua mente, a forma que você pensa, na forma que você escreve. Sim. Então, a sua mente, né? A sua mente, o que está aqui dentro, se ela está organizada, está bem bonitinho, está bem... Você vai conseguir organizar suas ideias, você vai conseguir escrever com uma letra bonita. Agora, se a sua mente está bagunçada... Sim, até na entrevista de emprego. Como que você age, o que você fala, né? Então, a sua mente, ela sempre vai exteriorizar no físico, sim, como que tá aqui dentro. Existe forma de você saber como que tá aqui. Sim. Um exemplo disso é o teste, como é que é? Psicotécnico, quando tira a carta?
psicotécnico, para que aquilo? Para entender como que tá a sua mente, se você tá com a mente tudo em ordem. Então, o ambiente, ele revela o que tá no nosso coração. Se tem teia de aranha na parede, você tá entendendo? E tem gente que às vezes tem teia de aranha aqui, ó. É verdade. Traz coisas velhas mesmo para dentro de casa. Não sabe o peso espiritual que tem. Porque objetos consagrados é um perigo. Às vezes essa pessoa pega algo, por exemplo, no lixo. Eu achei, tá novinho, levei para dentro de casa. Não sabe o que aquele objeto ali passou. Porque tudo que nós temos, até objeto, tem ali, no espiritual do objeto, tem uma herança espiritual, né? A capa de Elias, ela tinha unção de Elias. Então, a nossa roupa, todos os objetos nossos têm uma herança espiritual. Tem gente que não entende isso. Antes de eu doar uma roupa, eu faço uma oração, cancelando a minha identidade espiritual naquela roupa. Porque antes, por exemplo, eu ganhei uma roupa para o meu filho. Eu já vi uma moça que ganhou uma roupa para o filho dela e o filho dela começou a ter crise convulsiva igual do filho da outra que deu. Porque a herança espiritual de enfermidade passou através da roupa para o filho dela. Entende? Isso é muito sério. Então, assim, tem muito cuidado até para comprar em bazares. A pessoa pode comprar? Pode comprar. Mas tem que cancelar a identidade espiritual daquela roupa, daquele objeto. Tá? E também a questão de você dar também. Isso não pode dar para qualquer pessoa, porque se a pessoa estiver mal intencionada, pegar uma roupa ali, levar em alguns lugares para consagrar a demônios, você vai ser atingido através da sua identidade que está naquela roupa. Por que às vezes, no terreiro as pessoas levam roupas, levam cabelo, porque tem identidade. Tem a identidade espiritual e consegue acessar a pessoa. Meu Deus, a gente já viu inúmeros testemunhos aqui. Quem acompanha o Crente Podcast sabe. Nós já vimos muitos testemunhos acerca desse assunto aí. De pessoas que foram afetadas, emprestou para alguém, fizeram uma obra ali, desgraçou com a vida da pessoa. Sim, acaba com a vida da pessoa. Isso acontece, eu creio que eu já ouvi. Isso só pega se tiver ilegalidade. É importante, Também. Importante destacar, né? Quem está certo com Deus, quem está ali firme com Deus em obediência, pode pegar roupa, cabelo, até sangue, que não vai acontecer nada. Muitas das vezes a pessoa... Sabe por que ela é atingida por obra de feitiçaria? Porque ela acredita que aquilo vai pegar nela. Então, fulano fez isso para mim, ciclano fez aquilo para mim. Ela acreditou. E aí o demônio consegue acesso. Se tiver legalidade, vai entrar, né? Se não tiver, muito bem. Vamos lá. Cativeiros financeiros. Tem muitas pessoas que estão nessa situação, né? A vida financeira travada. E por que geralmente isso acontece? Esse tema é muito importante e muita gente não sabe o que intervém na área financeira. A área financeira, ela tem os princípios que tem pessoas que não imaginam como funciona. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que travam a área financeira e criam cativeiros financeiros, tá? A primeira coisa é aquele jogo de aposta, tigrinho. Aquilo trava a área financeira. Crentes que jogam jogo do tigrinho, jogo de aposta, eu falo isso com todo temor, trava a área financeira, aquilo é engano, tá? Pessoas que pegam dinheiro emprestado com a agiota, trava a área financeira. Pessoas que participam de rifa, não dentro da igreja para ajudar a igreja, mas por vício, porque quer ganhar. Eu quero ganhar o carro, vou participar todo mês. Trava a área financeira. Participa de alguma pirâmide. Vamos fazer sorteio. Todo mês a gente coloca nome e essa pessoa vai ser sorteada É uma pirâmide. Isso também dá legalidade. Coisas que dão legalidade na área financeira que muita gente não sabe é a área sexual, tá? Porque o mundo espiritual, o dinheiro no mundo espiritual, ele tem preço de sangue. A gente trabalha e nós damos o nosso sangue e suor.
Tem isso, né? Então, uma pessoa para fazer, às vezes, uma obra de feitiçaria, ela oferece o quê? Dinheiro. Porque o dinheiro vale sangue. E as entidades querem sangue, tá? O que acontece? Se eu emprestar o dinheiro para alguém, essa pessoa fizer algo de errado com o meu dinheiro que eu emprestei, ele vai voltar para mim, ele ainda é meu. Feriu a minha área financeira. Se ela fizer algo errado, por exemplo, emprestei para ela, ela comprou um cigarro. A minha área financeira já vai travar. Se eu der, aí já é dela. Se Deus falar, pode dar. Sim. Aí já é dela, não vai ferir nada em mim, porque passou a responsabilidade para ela. Tá. Se houve na minha família adultério, fornicação, prostituição, pornografia, coisas imorais, o sexo, ele tem ali um rompimento de vasos de sangue. Então, alianças erradas fora do casamento, imoralidade, travam totalmente a área financeira, porque o diabo, ele pega o sangue, tá? Então, o que acontece? A nossa cama é um altar. A nossa cama e a nossa mesa são 2 altares na nossa casa. Quem recolhe a energia sexual ali imoral é o demônio. Por isso que ele tenta o tempo todo levar o casamento para o lado imoral, porque quem recolhe já não é Deus. E ele se alimenta daquilo. Se alimenta daquilo. Nisso, ele vai travar a área financeira totalmente da pessoa. Tudo travado. Se teve adultério na sua família, se teve prostituição, se teve algo imoral, pode fazer renúncia que a sua área financeira vai destravar. Outra coisa que trava a área financeira, homicídio, suicídio, aborto, porque derramou sangue inocente. Muitas das vezes, no homicídio ali, o meu avô, ele queria comprar a terra de fulano. Fulano não vendeu, ele foi lá e matou. E pegou a terra, acabou. Aquela geração na frente, ela vai pagar pelo que o meu avô fez. E aí vai travar a área financeira, vai ativar um demônio da morte, onde esse demônio vai matar gerações futuras, tá? É uma coisa, assim, muito mais complexa do que a gente imagina. A área financeira, tem gente que fala, irmã Ana, eu não consigo prosperar. Analisa se tem algo do que eu falei aqui, se tem uma dessas coisas na sua família. Se tiver, renuncia. Fala assim, eu renuncio esse pecado aqui que meu parente cometeu, que lá atrás aconteceu. Eu renuncio isso daqui que eu cometi em nome de Jesus e peço perdão. Quando tiver a renúncia e o pedido de perdão, essa pessoa vai notar que a área financeira dela vai começar a andar. Outra coisa, quebrar princípio do dízimo também trava a área financeira. O dízimo, ele não é para nos abençoar, tá? Jesus, em momento nenhum, ele cancelou a lei. Então, ele veio para cumprir a lei. O dízimo, ele ainda é um princípio espiritual ativo. Eu creio nisso, porque eu já tive várias experiências com o dízimo. O dízimo é 10% do que eu recebo. Então, o que eu faço? Eu dou o dízimo e tudo meu fica protegido. Ele é o quê? Para proteger tudo que é meu. Então, quando eu dou o dízimo, o demônio não toca no meu carro e faz estragar. O demônio não faz eu gastar muito dinheiro com farmácia, tá? Porque tem muita gente que fala, eu não dei o dízimo, mas gastei R$800 com farmácia, meu filho não para de ficar doente. Não vai entrar os demônios na despensa, fazer sua compra sumir. Porque muitas das vezes tem gente que fala, mano, eu faço compra, a compra some, e eu tenho que comprar e sempre está estragando alguma coisa. Se conserta com o Senhor. Você que não pode dar o dízimo ainda, ore ao Senhor, para Ele poder consertar a sua casa, você pagar suas dívidas, porque dívida também trava a área financeira, empréstimos no banco, tá? Comprar no cartão não trava. Mas empréstimos no banco, depois que eu fiz um empréstimo há 4 anos atrás, a minha vida financeira foi só ladeira abaixo. A Bíblia diz que a gente não pega emprestado, a gente empresta. Então, quando eu peguei um empréstimo, a minha área financeira foi só ladeira abaixo, tá? A oferta, ela é feita para quê? Ela não é obrigatória. Pode dar na vida de qualquer pessoa que a pessoa sentir no coração. O dízimo é só na igreja que você congrega, que você se alimenta, tá? A oferta não tem valor específico e ela é feita para quê? É uma semente que você planta e depois você vai colher. Você direciona aquela semente na sua casa
e leva até o templo do Senhor. E ali a oferta é uma semente de bênção que após ela nascer, você vai colher. Eu queria ler aqui Malaquias 3:11, que ele vai dizer assim, ó. Malaquias 3...